pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E conforme prometido, estou de volta aqui com, acredito que o último vídeo aí do plantão Black Friday, porque hoje, quinta-feira, dia 27, finalmente começou o dia oficial da Black Friday na Amazon. Então nós tivemos aquelas dias de esquenta, na verdade umas semanas aí de esquenta Black Friday. Tivemos a semana Black Friday, agora o dia que a Amazon considera realmente oficial do evento, agora começando na quinta e terminando mesmo lá no dia 1º de dezembro. Então, conforme prometido, eu estou trazendo aqui mais um vídeo desse meu plantão de ofertas, né? Provavelmente vamos ter alguma live ainda esses próximos dias, então já ative as notificações para não perder nada nesse canal, tá bom, pessoal? Então, vou começar dando aqueles avisos básicos para vocês, ficarem atentos aí aos cupons que estão saindo, estou sempre avisando por vocês aqui na aba de comunidade do canal e atualizando aqui também nos comentários do vídeo, nas informações, tá? Então sempre lembre de conferir o box de informação aqui dos vídeos, porque tudo que eu citava tá sempre detalhado, especificado direitinho aqui. Tem uma página de seleções de ofertas selecionadas para vocês, com aquela minha curadoria das coisas que eu gosto de indicar para vocês aqui, tanto para livros, que tá valendo muito a pena, para e-books também, que está super bom, tá? Tem bastante variedade lá para aproveitar. Tem os Kindles com desconto, então descontos variando entre 15%, 20% e 25%, inclusive para o modelo mais recente deles, do Colorsoft, né, o Kindle colorido. Vale a pena vocês ficarem de olho, testarem até o final aí as ofertas do Kindle Limited, né, que depende, né, para cada conta, mas tá variando, por exemplo, pode aparecer para vocês 3 meses, R$ 2,99, pode também aparecer a promoção do Amazon Music, então 3 meses de graça, são duas assinaturas muito boas, testem aí, depois me contem se vocês estão conseguindo. Alguns de vocês têm me dado esse feedback, mas é bom sempre saber. Eu ainda não consegui o Kindle Limit, mas eu não vou desistir, vou tentar até o final, tá? Porque a Amazon costuma ir liberando para mais contas. Então, surgiu alguns cupons novos, né? Então, assim, as ofertas não mudaram tanto, né, dessa semana aqui da Black Friday, que começou dia 21, para hoje mesmo. Então, o que a Amazon considera como dia oficial da Black Friday, né? Então, hoje, amanhã, sexta-feira, né? Mas algumas ofertas reapareceram, né, de alguns livros, outras realmente não voltaram, como eu falei para vocês, que é o costume deles, e os preços não abaixaram mais. O que acontece é que surgem aqueles cupons ou aquelas seleções especiais. Isso para todos os setores, tá? Mas como nosso foco aqui é livros, surgiu um cupom mais interessante aí, que são na compra de 3 livros, o mais barato você ganha mais 60% de desconto. Então, eu coloquei, antes de sair esse vídeo, né, já tá na aba de comunidade aqui do canal, provavelmente vou colocar essa seleção que eu fiz aqui no primeiro comentário fixado para vocês, porque provavelmente não vai caber tudo aqui no box de informação, porque tem uma quantidade de caractere limitada ali, mas eu agrupei por faixas de preço para vocês, foi um inscrito aqui. Desculpa, eu não vou lembrar o seu nome. Esqueci agora, eu notei aqui pra falar, mas esqueci, desculpa, tá? Mas você deu aí sugestão de agrupar por faixas, eu achei interessante e trouxe aqui pra vocês, tá? Então eu fiz pra ajudar aí vocês conseguirem aproveitar esse desconto extra aí nos livros, tá? Vou deixar aqui o link abaixo pra vocês conferirem e já que eu dei várias dicas ao longo dessas semanas aqui de ofertas, aqui na aba de comunidade, e também no último vídeo eu falei pra vocês que eu ia, talvez, se vocês quisessem, compartilhar aqueles livros que eu já comprei, que estão nos meus que estão nos meus carrinhos, tá ótimo, que está no meu carrinho, tá? Então, ao longo do vídeo tem a minutagem aqui, eu vou agrupar aqui em várias categorias para trazer essas indicações para vocês, e conforme vocês forem assistindo, vocês vão já curtindo, deixando o hype aqui, tá? E, claro, comprando com os meus links, mas vocês vão conversando aqui comigo, que vocês já compraram, o que vocês já aproveitaram. Enfim, gente, aquele bate-papo gostoso que a gente adora fazer por aqui, porque nós trocamos várias indicações super bacanas por aqui, e talvez vocês me influenciem, né, a botar mais coisas no meu carrinho. Enfim, gente, então a primeira seleção aqui que eu vou falar é livros que eu já li e indico. Então teve vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkados 2 vídeos mais recentes que eu fiz de indicações de livros, que eu indiquei muita coisa para todos os gostos, tá? E também fiz uma seleção de e-books. Mas eu separei alguns livros aqui que eu, assim, indico muito para vocês aproveitarem. Algumas dessas ofertas voltaram. E a primeira delas, é claro, um favorito da vida, uma leitura que eu fiz esse ano no 2º semestre, leitura conjunta, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas.
Gente, esse livro é maravilhoso, por favor leiam, assim, não se arrependam, por favor, não percam essa promoção, vocês não vão se arrepender se vocês não aproveitarem, tá. É o box da Zahar, então fiquem atentos aí se por acaso é a edição que vocês querem, se vocês pretendem ler em breve, porque vai ser uma leitura ótima para vocês inicializarem logo ano que vem, tá? Tá com 41% de desconto, saindo em torno dos R$158. Eu li na edição do Clube Literatura Clássica, tá? Mas eu tenho esse box da Zahar, que já mostrei aqui em vídeo pra vocês, que é maravilhoso. É uma edição premiada, com ilustrações originais. Então, assim, gente, tem vídeo aqui no canal marcado todinho. Então é um livro que vai falar sobre traição, sobre vingança, sobre justiça. Até que ponto você querer fazer justiça por algo a questão da vingança, como que essa linha tênue, né, entre fazer a justiça, a questão de se vingar, até que ponto isso acontece. E quando uma coisa se transforma na outra, quando você muda seus valores, mas sempre muita questão da sabedoria, muita questão do conhecimento, muita questão da fé. Então, assim, um livro que maravilhoso, gente, tem muito conteúdo aqui no canal sobre isso, mas se você tá pensando, gente, não pense duas vezes, esse livro, assim, é de tudo, assim, você não vai querer largar o livro enquanto não terminar, tá? Não tem como você não gostar, porque o do Mato tem uma escrita viciante demais da conta, tá? Próximo que eu vou indicar pra vocês é uma leitura que eu fiz recentemente, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês, mas enfim, a edição que está é a edição especial e a edição que eu li é a brochura, então não adiantaria também tanto assim, mas ela tá com 55% de desconto, saindo em torno dos R$85. E esse livro é daqueles assim que explode a cabeça da gente, porque ele tem várias camadas. Então, se você quer uma leitura bem profunda, mas ao mesmo tempo você tem aquela coisa do romance policial, né, aquele suspense, aquela coisa assim que te prende mesmo, mas durante esses acontecimentos, Humberto Eco ele vai jogando bastante informação, né? Ele vai criando, construindo uma narrativa muito interessante ali, jogo de palavras, símbolos absurdos ali, se passa na Idade Média, no mosteiro. Então, numa época ali da Idade Média, em que logo no início a gente, assim, é cansativo no sentido que é muita informação, você pode ter, fica assim, você fica com receio se você tá entendendo ou não, mas dá a chance, continua, que você vai conseguir, assim, encarar esse desafio que é muito bom mesmo. Então ele é viciante, chega um momento ali que você não consegue largar também o livro, é desafiador, como falei pra vocês, mas isso é gostoso desse livro. Ele vai falar muito nessa questão, como eu falei pra vocês, da Idade Média, então disputa política, religiosa, a questão do que é direito da igreja possuir, bens materiais, então tem essa questão envolvendo a questão dos monges, então, franciscanos, beneditinos, então tem várias questões ali que realmente, pra gente que não tá acostumado ou não tem lido, assim, ultimamente sobre a questão de Idade Média, tem esse choque, mas ao mesmo tempo tem a figura do Guilherme de Baskerville, tem do Addison de Melk, tem como que toda essa história foi sendo construída. E, gente, eu não vou adentrar tanto, né, que não vai ficar um vídeo aqui falando só sobre esse livro, mas é muito bom, aproveitem, tá? Então, realmente, eu quero depois falar muito desse livro com vocês. E tem aquela camada do suspense, porque mortes vão ocorrer nesse mosteiro aí. E o Guilherme de Baskerville com Addison, né? Tem essa dupla aí, né? Remetendo aí ao Sherlock Holmes e o Watson, né? Que vai investigar o que está ocorrendo ali. Enfim, gente, maravilhoso, tá? O outro aqui, esse aqui eu já trouxe o livro, né? Que é De Quanto a Terra Precisa um Homem. Esse aqui, gente, pelo amor de Deus, tá com 44% de desconto. E já é um livro baratinho, ficou ainda mais. Tá saindo por menos de R$11. Então, assim, são contos do Tolstói, não tem como ser ruim, não tem como vocês não gostarem. São contos voltados para aquele questão de fábula, no sentido que também tem um aspecto filosófico, teológico de alguma forma, em que o Tolstói ele vai refletir sobre coisas bem importantes da vida, e inclusive aqui que foca bastante, que é o último conto que é maravilhoso, da questão da ganância do ser humano. Então é aquele conto simples, tocante, que você não vai esquecer, principalmente o desfecho. Então, assim, quer literatura russa, uma coisa bem facinha, bem gostosinha de ler, Tolstói,
é assim, pedida certeira pra vocês, tá? Ainda dá pra vocês lerem agora no fim de ano, e é uma ótima pedida, tá? Porque é daqueles livros que impactam bastante e fazem a gente refletir para o nosso próximo ano. Super bom mesmo, tá? Aproveitem isso porque tá um preço muito bom. Outra coisa aqui é um livro que eu fiz, saiu na atualização de últimas leituras no penúltimo vídeo de atualização de últimas leituras, isso, que é o Judas Obscuros do Thomas Hardy, tá? Esse livro, ele é aquela coisa assim, é desgraceira, tá? Então, por exemplo, se você acha que David Copperfield tá o menino sofrendo, enfim, nisso, nada. Judas é uma coisa absurdamente sofredora, é desgraceira, tem algumas cenas fortes, mas é um livro que, sim, é muito bem escrito. O que o Hardy quer denunciar aqui da época da era vitoriana, a questão de o menino ali, ele crescendo e querendo seguir nessa área do conhecimento, de estudos, e mostrando que a sociedade não permite essa oportunidade para quem não nasceu, assim, com riqueza, né. Então aquela pessoa humilde, que por mais que batalhe por seus esforços, ela não consegue conquistar esse lugar dela, e esse sofrimento todo do Hard, toda a hipocrisia social. Então assim, que ele vai denunciando aqui, é maravilhoso esse livro, tá? E por mais que o Hardy tenha sofrido a indignação das pessoas, ele nunca mais quis escrever um romance depois dessa publicação aqui, por ter esses temas bem pesados, enfim. É bem interessante analisar isso aqui nessa sociedade e ver como alguns temas aqui permanecem atuais, infelizmente. E eu quero ler, com certeza, outras obras do Hardy também, tá? Então fique esse aviso aqui para vocês. Desculpa, não falei a porcentagem, então tá 43% de desconto, saindo por torno dos R$ 62. E por fim aqui, alguns gente que eu separei para indicar para vocês, como eu falei para vocês, indiquei em outros vídeos, mas separei aqueles pontuais aqui, que são bem interessantes, chamam bastante atenção. E o próximo deles aqui é o Vício dos Livros do Afonso Cruz. Essa também maravilha, fininho, dá para fazer essa leitura ainda esse ano, tá? Você pode comprar, ler ainda esse ano, que também é aquela leitura conforto, uma leitura mais tranquila, livro que fala de outros livros, livro que fala de escrito por um leitor amante de livros, então é sempre gostoso, né? Eu gosto muito do Afonso Cruz, já li em outra obra dele, Vamos Comprar um Poeta, e gostei bastante. Inclusive, eu separei para vocês, porque aqui, esse livro é uma coletânea aqui, no caso, de textos do autor, né? Então são ensaios e, assim, diagramação super confortável, tá? Para vocês terem noção. E aqui tem um trecho que eu amei, olha aqui, ó. A leitura é um diálogo entre autor e leitor, e que se não houver um abalo qualquer naquele que lê, então tudo terá sido em vão. A leitura deve resultar numa transformação e o leitor deverá saber que aquele que abre um livro não é a mesma pessoa que o fecha. A dimensão da transformação dá-se proporcionalmente às capacidades do leitor, dentro daquilo que poderíamos considerar a potência do livro, a espessura do conteúdo. Isso aqui está num ensaio, numa parte do ensaio intitulado como O Vício dos Livros. E também tem uma outra parte aqui que fala assim: não é falta de tempo que impede a leitura, é a falta de desejo. É algo talvez interessante para depois discutir, né? Então é uma questão do tempo aqui relacionado à dedicação da leitura. Aqui, ó. Nem sempre é assim, claro, mas os leitores ouvem muitas vezes frases como gostaria muito, mas não tenho tempo para ler. Então, como ele ressalta que não é sempre que acontece isso, mas é algo para se refletir, porque nós leitores já escutamos isso, né? Pessoas incrédulas de como a gente dá conta, como a gente consegue ler, enfim. Adoro ler, mas o trabalho não deixa. Costumava ler, mas a responsabilidade agora são muitas. Por vezes, estes argumentos são verdadeiros, mas habitualmente não passam de desculpas. Qualquer leitor apaixonado encontra um momento entre trabalhos e tarefas para abrir um livro. Caminha enquanto lê no transporte, lê enquanto almoça, lê na casa de banho, lê antes de dormir. Então não há momento, assim, o leitor ele vê em qualquer brechinha, tá pegando um livro para ler. Então não é questão do tempo, é a questão do hábito que ele vai trabalhar aqui. Então é um livro que tem vários temas, apesar de ser fininho, tá? Tem vídeo aqui no canal, ano passado, ficou entre minhas melhores leituras. Enfim, ficam esses avisos aqui de alguns livros que eu já li e recomendo para vocês. Agora no bloco aqui de livros que eu pretendo ler até o final do ano, tá? Livros que já tinha saído aqui um vídeo no canal eu falando para vocês que eu tava sendo audaciosa, mas a lista ali tá seguindo até que bem, tá? Tenho que avisar isso para vocês. A primeira delas aqui é David Copperfield.
Eu acho que eu não falei do Vício dos Livros, tá, que eu falei agora há pouco, tá, gente. 34% de desconto, saindo em torno dos R$ 39. Então voltando aqui, tá, ao falar pra vocês, mas David Copperfield nessa edição da Penguin, que tem a mesma tradução que saía pela extinta Kozak Naive, com 47% de desconto, saindo em torno dos R$ 55. Esse aqui o estoque tá quase acabando, então uma leitura, assim, maravilhosa. Eu tenho lido, eu tenho a edição da Zahar física, aquela edição que tem comentários, ilustrada, mas estou gostando muito de ler à noite, antes de dormir, pelo Kindle. Tô lendo David Copperfield nesta exata tradução e eu estou gostando muito dela, ela é bem palatável, tá? Então, tá maravilhosa. Então, eu tô fazendo isso, eu tô lendo aqui e passando minhas marcações para edição física. Então, realmente, tá me ajudando muito. E, como eu disse pra vocês, estou usando o Kindle antes de dormir, enfim, aquela coisa que é falada no Vício dos Livros, encontrar sempre breves momentos para fazer essa leitura. Tô ainda, né, nos 20% mais ou menos da leitura e, assim, segue perfeita, realmente, como vocês falaram que eu ia gostar, estou amando David Copperfield, Dickens, sempre maravilhoso. Tem outro do Dickens em oferta, tá? Vale a pena conferir. Outro que eu ainda não inicializei, mas estou para começar nessa semana, que é A Leste do Éden, do John Steinbeck. Tá com 50% de desconto, saindo em torno dos R$ 65. É um livro que eu quero começar e terminar ainda esse ano, tá? Eu devo pegar agora, final de semana, para começar essa leitura. Tô super empolgada, tá? Então, fica aí a dica pra vocês e vai ter mais de John Steinbeck aqui no vídeo, tá? Pra indicar pra vocês. Outra aqui, que eu, inclusive, eu citei no vídeo, último vídeo do canal, né, de Novos na Estante, alguns de vocês até falaram que tiveram interesse, e eu tô cogitando encaixar ele ainda esse ano, né, finalzinho aí do ano, né, entre Natal e Ano Novo, que é Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu acho que é um tipo de leitura bem interessante aí pra fazer fim de ano, pela temática. Tá com 44% de desconto, saindo em torno dos R$ 39. Então é um casal, né, que inclusive escreveu esse livro, que é o Scott e a Kimberly Ham. Então eles eram presbiterianos e tem eles vão passar pela conversão, né, e pro catolicismo. Então é isso, ó. Eram ambos devotos presbiterianos. Kimberly era uma ótima estudante de teologia, Scott um brilhante estudioso da Bíblia e um ferrenho militante anticatólico, até descobrir que o inimigo tinha todas as respostas certas. O relato da conversão dos Han, escrito com simplicidade e humor, já cativou os corações de muitos. Nesta nova edição, enriquecida com fotos de momentos marcantes da história do casal, eles contam a incrível jornada espiritual de sua volta para casa, a Igreja Católica. O seu poderoso testemunho de amor pela verdade e pelas sagradas escrituras certamente será para todos os leitores uma fonte de inspiração e um sinal de esplendor da fé católica. Eu acho interessante justamente a época de Natal, enfim. Fica aí minha sugestão para vocês de algo que está na minha, assim, possíveis leituras aí de fim de ano, que vai aparecer em breve aqui no canal depois, atualizando vocês, tá? Agora, na categoria, tá? Conforme prometido, agora a categoria que sinto que eu já comprei. Essa aí eu comprei hoje, que fiquei super contente. Eu tava assim, nossa, pelo amor de Deus, entre esse livro que eu tô querendo bastante, que é a Pérola do John Steinbeck. Eu tava louca desde que eu falei pra vocês daquele quadro de lançamentos desejados que eu quero ler. Enfim, desde que eu vi que eles trouxeram esse livro, que tem esse tom de fábula também, é um livro curto, mas profundo, é o que parece, é o que transmite isso. Então eu já tinha pesquisado antes, quando só tinha a edição antiga, né, que saiu pela Best Bolso. Então assim, eu tava super empolgada, eu falei, não. E ele apareceu em algumas ofertas dessas assim, comprando tanto e tal, eu quase comprei, mas enfim, eis que temos uma promoção, tá com 46%, tá saindo em torno de R$ 35. E eu já aproveitei hoje mesmo, falei, ai, que bom. Comprei ele direto, assim, e dá pra chegar amanhã. Mas ele também tá naquelas seleções de você comprar 3 livros e ter mais de 60% mais em conta. Enfim, coloquei lá a seleção pra vocês, mas fica aí a dica pra vocês e vi que vocês estão aproveitando também, tá? Então, é uma leitura que eu quero, não sei, acho que esse ano não vai, não sei se eu vou conseguir não, mas é aquele livro ideal para fim de ano, que é fininho. Enfim, outro aqui que eu aproveitei também hoje, eu não sei se foi ontem ou foi hoje. Peraí, foi hoje, foi dia 27, tá aqui, 27, que é Lendo Lolita inteirão, da Zahar Nafisi. Eu também falei para vocês desse livro, porque também a Record estava trazendo uma nova edição desse livro, também antes publicado somente naquelas edições da Best Bolso, branca, que tem folha bem fininha, enfim. É um livro que eu quero ler há muito tempo e finalmente, esse aí tô quase cogitando colocar nos 12 livros para ano que vem.
ou fazer em outro projeto aqui para o canal. Enfim, tá com 46% de desconto, saindo em torno dos R$ 48. E aqui vai ter a Zara Fis, né? Ela foi banida, acho que da faculdade, foi expulsa da faculdade por ter se recusado a usar véu. Enfim, ela vai criar um encontro de estudos aí, de debate e literatura com outras alunas, e vai falar de obras como Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, Madame Bovary, do Flaubert, Lolita, do Vladimir Nabokov, Daisy Miller, do Henry James, e O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Então, são várias discussões literárias encontradas nesse livro. Então, gente, isso aí parece um prato cheio, esse livro. Sim, tenho altas expectativas com essa leitura. Então, mais uma compra que eu fiz compartilhando com vocês. Mas, claro que depois, né, quando chegar tudo, eu mostro, falo com vocês sobre essas leituras, com mais detalhes, enfim. Mas estou avisando porque essas compras que eu fiz são as que eu tô comentando com vocês, são as que estão ainda em oferta, tá? Tem outras coisas aí que eu comprei, mas que não já saíram da oferta. Enfim, outro que voltou é Shogun, tá? Do James Clavell. Tá com 33% de desconto, sendo em torno dos 122. Esse eu comprei na semana do esquenta da Black Friday e eu consegui um cupom de R$ 40. Então, tava com esse desconto, se eu não me engano, esse mesmo desconto. Só que eu consegui, eu paguei R$ 82. Então, eu consegui esse desconto extra com cupom. Mas é um livro que eu também tô, assim, cogitando colocar nas metas dos 12 livros para 2026. E, assim, tá louca por esse livro desde que eu vi na Bienal. Então, assim, fiquei empolgadíssima com essas minhas aquisições. Agora eu vou falar. Ah, faltou uma compra que eu fiz, essa em e-book, que é A Tentação do Impossível, do Mário Vargas Llosa. Como vamos ter a leitura conjunta de Os Miseráveis, então esse livro vai falar, né? É um livro de não ficção do Mário Vargas Llosa, justamente falando do Victor Hugo, falando dos Miseráveis. Pois bem, fiz essa aquisição. O livro. O físico, na verdade, ele tá ou esgotado ou tá sempre muito caro. Aproveitei, tá saindo por R$ 11,45, então tá com preço muito, muito bom. Agora eu vou falar com vocês sobre livros que estão no meu radar, aqueles livros que estão no meu carrinho. Então, conforme prometido, tô aqui falando com vocês, enfim. O primeiro deles é para um projeto que eu quero para o ano que vem aqui no canal, que é o Visconde de Bragelonne, o terceiro volume e o último aí da saga dos Mosqueteiros. Então, aqui é O Homem da Máscara de Ferro, está com 20% de desconto, em torno dos R$ 102. Eu estou analisando, quero ver se aparece algum cupom, enfim. Mas estou aí namorando, ver se eu compro, porque depende do projeto que eu for fazer aqui no canal, tô querendo logo ter essa edição aqui comigo, e aí não sei se vai aparecer uma nova oportunidade tão cedo, porque é um lançamento bem recente, e aí eu tô assim, sabe, namorando também. Outra aqui é Pais e Filhos, do Turgenev. Eu gosto muito da escrita do Turgenev. Eu gosto sempre de indicar pra vocês, por exemplo, O Primeiro Amor dele. E esse livro tá com 44% de desconto, saindo em torno dos R$ 50, né? Então, eu tenho muito interesse nesse livro. Tô sempre assim, alguém que eu acompanho já leu, tá recomendando. Enfim, tá no meu radar esse livro também. Outra aqui é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Tá com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 94. O que acontece? Eu tô fazendo uma leitura do Thomas Mann, que é José e seus Irmãos, né? Então é um livro bem extenso, são várias obras. A Montanha Mágica também é bem grande, né? Mas no caso é um volume só. E aí eu tô de olho para fazer essa leitura ano que vem, tal, enfim. O que eu tô cogitando vou fazer no primeiro semestre, no segundo semestre, para saber se eu invisto dinheiro agora ou espero uma próxima promoção. Enfim, matemática nem sempre tá na oferta, né? Então, a gente tem percebido isso, nem todos os livros do MAN entraram em oferta. Então, até poucos entraram, na verdade. E tô assim, tô de olho, tá? Então, vocês podem me ajudar, tá? Nessas minhas do que eu tô pensando, que tá no meu radar, se vocês já leram, que vocês já compraram, o que vocês estão interessados, enfim. Mas A Montanha Mágica eu sei que é um livro que eu vou me emocionar, que eu vou gostar. E eu tô gostando muito da escrita do Thomas Mann. É desafiadora, mas é muito boa, bem recompensador. Outra aqui que eu já namoro, olha, também há um tempão, são os ensaios do Montaigne. Então, nessa edição da 34, tá sempre bem cara, tá? Mas tá com 43% de desconto, saindo em torno dos R$ 90. É aquele tipo de livro que eu gosto de colocar na cabeceira. Depois eu faço um vídeo aí pra vocês, enfim, sobre isso. Mas eu gosto muito, assim, desse tipo de livro e tal, com ensaios. Enfim, tem um estilo de livro que eu gosto, é sempre por perto, pra ler aos poucos ao longo do ano. E esse aqui também é um desses aqui que entra nessa categoria pra mim.
Outra aqui é o Ardil 22, do Joseph Heller, tá com 40% de desconto, saindo em torno dos R$ 77. E esse livro aqui, ele tá dizendo aqui, é o marco da literatura dos Estados Unidos e um dos mais engraçados e celebrados livros do século XX. Ardil 22 é uma sátira de guerra com uma dose perturbadora de realidade. Eu já tinha visto falar desse livro, já tem um tempo. Eu já vi ele em outras listas, naquelas listas, não sei se é da Holly Gilman, de 1000 livros para ler antes de morrer, ou ambas as listas, enfim. Outras pessoas já indicaram, mas ele estava esgotado e quando tinha, era aquela edição também da Best Bolso, né, aquelas edições da Record, né, que bem duvidosas, na verdade, né, que não são, né, as capas, quem reclama da Penguin não sabe o que é daquela Best Bolso. Eu falo isso porque eu já li, enfim, não gosto da minha experiência daquelas edições, a não ser realmente quando você está precisando de um livro muito, muito, e só tem aquela opção. Mas realmente é bem frágil mesmo e a fonte é muito pequenininha. Enfim, gente, eu estava sempre de olho nesse livro e tal, e aí ele apareceu com esse desconto aqui, é um livro caro, né, carinho e tal, e mesmo 40% de desconto, tá com esse valor, mas estou interessada também nessa leitura. Vocês já leram esse livro? E aí, o que vocês acham? Outra aqui, eu sou aquela, né, de gostos caros, né, como vocês vão ver por aqui, tá. É o Mago, do John Fowles, que é o mesmo escritor do Colecionador, o Colecionador que eu vi, que eu me lembro, e tá em oferta também, tá. Mas esse Mago, eu fui buscar mais informações, eu vi que ele consta em várias outras listagens, ele é bem conhecido, bem querido esse livro, tá com 47% de desconto, saindo em torno de R$ 78, que também é uma edição da Dark Side, enfim. Não tenho visto muita gente falar sobre ele, mas por isso eu fui buscar mais informações, mas eu me interessei em algumas coisas aqui, bem específicas, que olha aqui, é um romance escrito na década de 50, publicado em 65, e aqui vai falar, olha aqui, algumas das experiências vividas pelo protagonista são inspiradas na vida do próprio autor, que também deu aulas numa ilha grega. Aqui tem outra parte que eu achei interessante, que ele fala aqui, ó, com ecos de Grande Esperança, de Charles Dickens, O Bosque das Ilusões Perdidas, de Alan Fournier, e A Volta do Parafuso, que eu também gosto bastante, do Henry James. É um clássico drama psicológico onde nada é o que parece. E aqui, olha, nessa obra-prima, o autor inglês ele mistura diversos gêneros ao narrar as desventuras de um jovem inglês enredado pelos jogos psicológicos de um eremita manipulador. Então, assim, tem vários elementos bem interessantes, cita Charles Dickens, tem ecos ali, enfim, tô esse aqui tá assim, sabe, tô bem assim, namorando bastante esse livro. O outro aqui, que volta e meia já pareceu que tá no meu carrinho, mas como ele tá sempre esse preço, eu acabo deixando pra depois, tá, que é o Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Sempre falam muito bem desse livro, né, então é um grande clássico aí de quem gosta do romance policial, como eu amo. Então, é uma série, na verdade, o Ripley, então são 5 livros, se eu não me engano, mas dizem que esse primeiro é maravilhoso, tá com 44% de desconto, saindo em torno dos R$ 32. Agora sim, assim, tem outros aqui que tô assim, analisando as possibilidades. Esse aqui tem a ver porque eu tô com um livro para fazer essa leitura ainda esse ano. Esse aqui, no caso, é o Grande Amigo de Deus, a edição de especial, tá saindo com 44%, então em torno de 110, que a história aqui vai focar no Paulo de Tarso. Um que eu tenho nesse mesmo estilo aqui, nesse mesmo projeto, só que é o Médico de Homens e de Almas, que é a história de São Lucas. E eu falei pra vocês, né, nesse vídeo, que livros que eu pretendo ler até o final do ano, o Médico de Homens e de Almas é um que eu quero ler agora em dezembro. E aí esse livro é um que eu quero ler ano que vem. Então eu tô assim, que é um livro bem carinho, tá? E tá uma edição lindíssima também, enfim, gente, esse aí também tá mexendo comigo, aí se eu compro logo, enfim. Agora tem um box também que tá no meu radar também um tempinho, é o box do Albert Camus. Eu já li O Estrangeiro dele há um tempo, eu quero muito fazer a releitura do Estrangeiro, porque eu peguei na biblioteca, então eu não tenho edição do Camus aqui comigo, nenhum livro do Camus. E eu acho esse box lindíssimo, eu acho que, se eu não me engano, ele ganhou algum prêmio, né, pelo projeto dele, enfim. Ele tem um tamanho menorzinho e tal, já vi, já namorei ele várias vezes. E tá com 52% de desconto, saindo em torno de R$ 123. E assim, tá na minha lista de desejados, tem minha lista aqui na Amazon, enfim. Então assim, tô sempre de olho nele. E um outro aqui que tem a ver com a leitura do Nome da Rosa é o box do Humberto Eco, que eu também acho um projeto maravilhoso, que tá com 50% de desconto, saindo em torno dos R$ 129. Esse, nesse caso,
é porque, não eu assim, eu quero muito edição especial, no caso, O Nome da Rosa, mas nesse caso é porque tem O Pêndulo de Foucault e O Cemitério de Praga, que são 2 livros que não têm capa dura, né, são edição em brochura e estão sempre bem caros, enfim. Se for somar esses 2 juntos, já talvez passe até o valor do boxe. Então eu fico analisando e tal. Assim, toda aquela questão de análises, tá. Então, assim, eu acho que são esses livros que eu separei pra falar com vocês, isso. Então, assim, se vocês já leram alguns desses livros que eu tô citando por aqui, desses desejados, se também vocês estão com algum desses livros pra ler, estão não pra ler, né, pra comprar ou pra ler, enfim, me ajudem a decidir aqui, comentem aqui qual desses aqui eu devo priorizar nas compras, tá bom? Conto com vocês nessa. E também agora eu vou falar para lembrar aqui, né, como eu falei já no início do vídeo, dos e-books, que tem várias opções e ofertas. Eu gosto muito da questão do e-book. Tem um vídeo aqui no canal que eu dei várias dicas para vocês. Tem uma lista aqui que eu fiz de páginas selecionadas da Amazon. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Minhas ofertas selecionadas em e-book. Mas eu gosto muito de ter e-book, tanto de livros que eu tenho, como por exemplo de calhamaços, ou quando eu quero fazer uma aquisição de um livro de apoio, como eu falei, A Tentação do Impossível parece uma leitura de suporte dos Miseráveis, um livro extra, na verdade. Então são livros às vezes difíceis que tá sem estoque, edição física, então eu acabo comprando o e-book. Enfim, vocês podem ver, eu gosto muito de livro físico, mas eu também acabo comprando e-books que eles são muito mão na roda, justamente para ter no Kindle. E aí vem outro, né, papo aqui em relação ao Kindle, como ele ajuda a manter o hábito da leitura. Então se você tiver ele sempre carregado, sempre com você tá usando da maneira certa, tá, né, não adianta ter ele na gaveta e tal. Então, se você fizer o investimento, tá em oferta, tá, então tá as mesmas ofertas que tiveram, acho que na Prime Day, que é quando o Kindle abaixa bem, então agora para o Kindle abaixar de preço vai demorar bastante, principalmente o Colosoft, enfim, acredito eu, que é o que a Amazon costuma fazer, eles dão uma segurada nisso. Enfim, aproveita aí a oportunidade aí, se vocês quiserem, tiverem interesse de investir. Eu tô querendo fazer esse upgrade e tal, tô analisando porque o meu ainda tá bom. Mas eu queria muito realmente ter a questão do colorido, porque eu gosto de fazer marcações coloridas, enfim, gente. Faço muita leitura antes de dormir, faço muito, assim, quando viajo eu sempre levo o Kindle, e a praticidade lendo no Kindle é sempre muito boa, muito gostosinho de ler, muito, assim, a minha experiência é maravilhosa, ele me ajuda muito a manter realmente o ritmo da leitura. Fora que a gente tá com uma vista sempre mais adaptada a ler no Kindle, justamente porque a gente lê muito, né, no digital, então no celular, em tablet, a gente lê muito dessa forma, então nossa vista acaba que às vezes eu percebo isso, depois me comentem isso, a leitura no Kindle pra mim, eu acabo lendo mais rápido. Então, não eu sempre falo rápido, eu sempre gosto de lembrar, não que eu queira ler rápido, tá. Mas, assim, apreciar a leitura sempre. Mas é algo que eu percebo isso, enfim, e fica aí lembrando vocês, se vocês estiverem pensando em fazer esse investimento, tá, o Kindle, por mais que eu goste muito de ler em edições físicas, fazer as minhas anotações, eu gosto também ter o e-book e fazer leitura no Kindle. Eu não gosto de ler em outro não gosto de ler em celular, enfim. Quando eu faço, leitura em e-book em outro lugar, é no tablet, tá. Mas em celular realmente não gosto, acho que fica muito apertado, enfim, tem muita notificação, eu acabo me desvirtuando da leitura. O último aviso é, como que a Black Friday são para todos os setores da Amazon, então eletrônicos, enfim, lembrando final de ano, né, início de ano novo e tal, itens de papelaria, de organização, planner, caderno. Eu já fiz a compra do meu planner, depois eu mostro pra vocês, tá. Mas tem alguns itens aí que pra quem gosta de se organizar, enfim, vale a pena aproveitar. Tem cupom extra aí para itens de papelaria por meio de aplicativo. Enfim, gente, eu acho que pra quem assim, eu estou comprando refil para o meu caderno inteligente, refil para o meu caderno da Cícero. Eu tô dando uma olhadinha nessas coisas, porque tá realmente com preço muito bom, tá valendo a pena. Marca-texto, então assim, tô repondo meus estoques aí pra começar o ano já com os mesmos materiais, assim, em dia nesse sentido aí, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Deixa aqui nos comentários qual foi a melhor indicação que vocês pegaram aqui nesse vídeo ou em outros vídeos também. Se vocês estão gostando desse meu gostaram, né, desse meu plantão. Ainda falta a live que eu vou trazer aqui pra vocês, mas enfim, espero que vocês estejam curtindo as minhas indicações, minhas dicas. Eu procurei trazer coisas sempre bem diferentes pra vocês. Então, deixa aqui nos comentários, lembrando sempre que o nosso vídeo termina
mas o nosso bate-papo não. Continua sempre aqui nos comentários. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre quaisquer itens desse que eu mencionei, ou sobre outra coisa que eu possa ajudar, deixa aqui nos comentários que a gente conversa, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.